Olá pessoal, estamos de volta no Literatura para a Vida e eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando vi a Agnes do Instagram Estudos Literários aliás um excelente Instagram, sugiro que todo mundo acompanhe a Agnes, ela é maravilhosa, e ela mencionou esse livro, Brasil, uma biografia. Depois que esse livro foi lançado, eles fizeram uma espécie de pós-fácil para poder atualizar. É uma obra interessantíssima, que mostra, de certa forma, como se o Brasil fosse biografado. Vai contando detalhes, aspectos, vai fazendo conexões sociais, econômicas e históricas ao longo de toda a história do Brasil. E aí eu me lembrei de mencionar alguns dos meus livros favoritos de história. Então nós temos aqui, e eles foram comprados em épocas diferentes, então é um acervo que eu já tenho construído ao longo dos tempos. Império à Deriva. Esse livro é do Patrick Wilkin, se eu não me engano, ele é australiano. É um livro excelente, ele tem umas passagens muito interessantes sobre as pessoas que vieram com Dom João VI para o Brasil. Tem uma história sobre uma nobre que não queria tomar banho porque dizia que banho era coisa de pobre. Tem umas explicações a respeito. É um livro fascinante. A minha contra-regra está rindo do banho. Mas tem umas histórias fascinantes aqui. Um livro muito bom de um estrangeiro falando sobre a nossa terra. Sobre a Inconfidência Mineira, esse aqui é o meu favorito, 1789. Curiosamente, o primeiro livro dele que eu li, 1565, eu não gostei. Mas 1789 é um livro meio imagético, você vai acompanhando as cenas e tem a impressão de que está vivendo aquilo. Tem também o caderno de imagens. É um livro excelente e você tem a impressão de que está ali prestes a ser preso junto dos Inconfidentes. Um livro muito bom que eu recomendo. Leopoldina, do Paulo Resulti. Paulo Resulti é um dos meus autores favoritos de livros de história. Eu tenho Domitila, tenho Dom Pedro e tenho Leopoldina. Esse livro, ele é uma gracinha. Ele tem imagens lindas e ele fala muito sobre Leopoldina e sobre a época. Eu tenho uma amiga, a Lourdes Belchior, que ela fez uma dissertação de mestrado falando sobre Leopoldina relacionada aos jornais. Muito bacana. E aqui mostra como Leopoldina ajudou a proclamar a independência, como ela influenciava Dom Pedro. E como se Dom Pedro não fosse tão burro em alguns aspectos, né? Porque ele era muito mais ligado à sexualidade do que aos negócios realmente, como ela poderia ter influenciado ainda mais a vida dele e de repente o primeiro império teria prosseguido por muito mais tempo. Leopoldina foi uma influência fantástica para Dom Pedro. Era uma mulher culta, inteligente, que veio da corte austríaca e que conhecia muito sobre o que deveria acontecer. Primeiro ela era absolutista e depois ela se tornou a favor da independência. Mas ela tinha um conhecimento muito grande sobre essa questão política. Aqui também tem o 1889, do Laurentino Gomes. Eu acho que eu não trouxe aqui o 1808. Eu tenho toda essa trilogia dele. 1808, 1822 e 1889. 1889 me chama a atenção porque fala sobre os movimentos que levaram à República. A gente tem a ideia de que a República foi proclamada por um desejo do povo. E na verdade não, isso tem relação com os positivistas, tem relação com questões políticas e principalmente com os militares que estavam insatisfeitos com a situação na época. Laurentino Gomes tem uma escrita muito bacana, ele tem livros ótimos. Meu livro favorito da Mary Del Priori, que eu comprei lá na Flip, se eu não me engano, foi na Flip. Eu já li e reli esse livro várias vezes, vocês podem ver que ele está marcadinho. É um livro excelente e mostra, aqui olha, Isabel com um dos filhos. Mostra que Isabel, ela não estava preparada para o governo, ela não estava preparada para o trono, porque sendo mulher, a impressão que se tem é que Dom Pedro fez a mesma coisa que fez o pai da Rainha Elizabeth, foi empurrando com a barriga para ver se encontrava alguma solução de uma hora para outra e não preparou a filha. E aqui mostra o convívio dela com o marido, que era um grande companheiro, mostra o contexto da época. E tem um outro livro, O Príncipe Maldito, também da Mary Del Priori,
que mostra também a relação dela com o sobrinho que pretendia ser imperador no lugar dela. Um livro muito bacana. Tem aqui também, da Sônia Santana, esse livro eu tenho há muitos anos, desde 2006, Barões e Escravos do Café. Eu tenho um outro sobre a independência, ele é nesse formato. E é um livro que mostra não só sobre a escravatura, mas sobre o que acontecia com as pessoas que saíam da posição de escravos e se relacionavam com outras pessoas. Mostra até o caso de uma escrava que teve vários filhos com um senhor e que esses filhos foram sendo reconhecidos aos poucos. E um desses filhos, ele acabou se tornando uma pessoa marginal porque ele não sabia qual era o seu papel na sociedade. Ele não sabia se o seu papel era como escravo, como pobre ou como filho de gente rica. Ele não foi devidamente preparado. É uma passagem muito impressionante. E por último, do Maurício Torres Assunção, A História do Brasil nas Ruas de Paris, da Casa da Palavra. Um livro também muito bacana. Tem impressionantes relatos de brasileiros que passaram por Paris. E é um livro bacana para quando a pessoa vai viajar para lá, levar e sair em busca desses endereços. Então esses são alguns dos livros de história do Brasil, do meu acervo. E eu gosto de ler sobre a história do Brasil para compreender por que estamos da forma como estamos nos dias de hoje.